Boa noite para vocês, né? Espero que todos vocês estejam bem, né? E hoje a gente vai para mais uma aula. Na verdade, a gente vai continuar a aula da semana retrasada, né? Que eu falei um pouquinho da equipe de enfermagem ali na UTI, tá? Não sei se vocês lembram dessa aula, que eu falei um pouquinho disso, tá? Da UTI e equipe de enfermagem. Hoje a gente vai dar continuidade desse assunto, tá? E eu vou começar a falar, gente, de recursos em UTI, tá? E o seguinte, né? É de extrema importância que o ambiente, né, que as pessoas trabalham, né, garantam segurança aos profissionais. E na UTI não é diferente, né? Na UTI, só que a gente tem ali, apesar de não ser diferente, né, a UTI ela precisa garantir segurança aos trabalhadores, ela tem mais um cuidado, né, que é o quê? Garantir também segurança aos pacientes, né? Principalmente em casos de emergência, né? Em situações de emergência, a unidade deve ser provida de eletricidade, água, oxigênio, né? Ar comprimido, vácuo, tá? E sempre ali atendendo as normas mínimas ali da UTI, tá? Então, assim, é muito importante a gente pensar, né, que o ambiente hospitalar ele é diferenciado, né? Que ali não é só os profissionais trabalhando, né? Os pacientes estão doentes ali, né? Então a gente precisa aí desse cuidado redobrado, de uma estrutura adequada, né, para que possa garantir a segurança tanto dos profissionais quanto dos pacientes, beleza? E eu vou falar mais um pouquinho, né, sobre outros recursos e utilidades. Vou até colocar uma imagem aqui. Enquanto eu falo, vocês vão entender. Um minuto. Essa foto aqui, gente, não é de UTI, tá? É de uma clínica cirúrgica, mas dá para entender aí mais ou menos o que eu quero falar, que é o seguinte. Os serviços de utilidade, eles podem ser fornecidos por uma coluna montada no teto, no solo ou livre, permitindo acesso fácil à cabeceira do paciente, né? Então aqui, ó, na cabeceira a gente tem tomadas de várias voltagens, tá? A gente tem aqui a régua de gases, né, que tem o vácuo, tem um oxigênio, que na verdade é o outro leito. A gente também tem o ar comprimido, a gente tem a iluminação. Então, existe uma estrutura mínima que deve ser adotada aí nas enfermarias, tá? Ou nas UTIs, tá? Que a gente sempre tem que ter uma coluna, né, que tenha aí essa régua, né, de gases aí, de ar comprimido, oxigênio, vácuo, tá? Tomadas, e tem que estar ali na cabeceira, assim, preferencialmente ali, fácil, o acesso esteja fácil ali, né, na cabeceira do paciente. A gente também precisa ter um número de tomadas, no mínimo de 11 por leito, né? Realmente é bastante. Mas se você for para pensar, ó, tem várias coisas do lado, né? Aqui no caso tem telefone, mas na UTI, né, a gente precisa de bastante tomada ali para ligar todos os monitores, né? Enfim, tem que ter no mínimo 11 tomadas, mas é desejável que tenha ali 16, tá? E ambas precisam ter a voltagem de 110 e 120, tá? Volts. E é lógico que elas precisam estar adequadamente aterradas, né? Precisa também de uma iluminação adequada, né? Uma iluminação geral no teto, tá? Mas é muito importante que tenha uma iluminação ali em cada leito, porque é o seguinte, não sei se vocês já ficaram internados, né? Mas o paciente, quando ele está no hospital, ele tem ali o sono prejudicado, né? Deixa eu tirar a imagem aqui. Ele tem o sono prejudicado, então às vezes ele não dorme, né, adequadamente. E quando você liga ali a luz,
né, você acorda todos os pacientes, sendo que você quer, né, prestar assistência para aquele paciente do leito 1. Então, né, além da luz geral, é muito importante que cada leito tenha ali a iluminação própria para quando você for acender a luz, né, você dê a luminosidade maior apenas ali naquele leito, tá, gente? São coisas assim que parece que não fazem diferença, mas faz sim, tá? Ter fonte de água também, obviamente, instalações com pias, lavatórios, né? Suprimento de oxigênio, ar comprimido e vácuo, gente, é durante 24 horas, tá? É integral, ou seja, 24 horas por dia. Isso não pode faltar no hospital. Tá? Essa imagem que eu coloquei para vocês aí, que tem essa régua de gases, não pode faltar no hospital, porque principalmente na UTI, obviamente, porque aquele paciente que está na UTI, né, com certeza ele vai precisar ali de oxigênio, né? Ele vai precisar ser aspirado. Então, assim, esses serviços, né, essas utilidades, na verdade, precisam ali ficar 24 horas em funcionamento, tá? Deu para pegar aí? Sim. Sim. Então, galera, vamos continuar. Agora eu vou falar dos materiais e equipamentos necessários ali na UTI, né? Camas com grades, tá? Nas laterais e rodízios, ou seja, aquele leito, né? Que você tem rodinha, então você consegue, né? Andar com ele, né? Empurrar ele, né? E logicamente com grades, tá, gente? Todos os pacientes que estão ali no leito, eles possuem risco para queda, tá? Só por ele estar ali no leito, ele possui risco para queda, tá? Então, é muito importante que a gente sempre mantenha as grades elevadas, tá? Essa é uma função exclusiva nossa, tá? Manter ali as grades elevadas. Às vezes parece assim, né? O paciente, ele é lúcido, ele é jovem, mas a gente sempre deve manter as grades elevadas, tá, gente? Também um material muito importante é o monitor beira-leito, tá? Então, onde o monitor tá ali mostrando, né, a saturação do oxigênio, os batimentos, tá? Que é o visoscópio, né? Que é ali onde a gente consegue ver todas as informações, né? É importante também que tenha um carro com ressuscitador, um carro ressuscitador com desfibrilador, material para intubação endotraqueal, tá? É muito importante que tenha um ventilador pulmonar, né? É muito importante não, né? É obrigação na UTI ter o ventilador pulmonar, o oxímetro de pulso, a bomba de infusão, o negatoscópio e o otoscópio, tá? Desses materiais que eu falei aqui, vocês conhecem todos? Estranharam pelo nome aí algum? Alguns. Qual que você conhece aí, Júlio? Alguns eu conheço, mas assim. Vocês sabem para que serve uma bomba de infusão? Não. Mas As eu queria outras saber. meninas aí sabem? Eu não sei. Então, é porque a gente se ouve muito falar, né? Vocês já ouviram falar da bomba de infusão? Bomba de infusão, não. Então, né, ela é utilizada, né, para infundir líquidos ali no paciente, tá? Pode ser fármacos, né, ou nutrientes, tá? Porém, a bomba de infusão não precisa toda hora, ou soro, enfim. Porém, com a bomba de infusão, você não precisa ali toda hora ver se está pingando ou não, tá? No caso de medicamento, no caso de soro. A bomba de infusão, você programa ela e ela tem esse controle aí do fluxo e volume, tá? Ou pacientes também, né, que tem dietas aí, né, de forma integral, né? A gente coloca ali para a bomba de infusão administrar essa dieta. Então, a bomba de infusão, ela é... Oi. Tem foto? Eu não coloquei, gente, eu não coloquei foto, Vou mas pesquisar aqui. ela é bem simples. Depois no final da aula, eu pesquiso aqui com vocês aqui e mostro, tá? Mas assim, ela é desse tamanho assim, ela não é muito grande não.
Aí você programa ela, aí você pode infundir líquidos, né? Medicamentos, né? Lógico, em forma líquida. Ela é. Tá? Então, com ela a gente consegue controlar aí, né, o fluxo e o volume, tá? E tem a via venosa, arterial e esofágica. Tá, o nome dela então é bomba. Bomba de infusão, Bomba de infusão. tá? Entendi. A gente também tem o negatoscópio, tá? Que é aquele aparelho de iluminação onde a gente pega o raio-x e coloca assim, sabe? Não. Que a gente consegue ver melhor Hum. a observação dos negativos. Qual Vocês que é o sabem do que eu nome? tô falando? Meta. Qual que é o nome? Negatoscópio. Negatoscópio. Peraí que eu vou anotar. Mas tá no slide, tá, gente? Tá. Mas pode anotar. Nicoscópio. Eu achei que vocês já conheciam. Mas é lógico, né? É importante anotar para vocês saberem. E o otoscópio, vocês sabem o que é? Oto. É outro, Costa. Já Oi? fala que é outro, né? Esse é aquele que vai no ouvido? Oi? É o que vai no ouvido? Isso Olha o aí. ouvido. É aquele que vai avaliar ali o ouvido, tá? Ele tem uma lente, tá? E essa lente, ela aumenta até 6 vezes mais. Então, ali o médico ou o enfermeiro consegue enxergar melhor, né? E ele também tem uma luz. Eu não sei se vocês já viram. Vocês já viram? Já usaram? Não, eu já vi. Porque Aí minha já filha vai na lavou ali, né? pediatra e ela sempre Mas vai. provavelmente no estágio vocês devem ser assim, eu tô falando deles, mas provavelmente no Uhum. estágio vocês devem ver eles em mão, tá? Então Professora, ele tem uma luz e a luz ilumina o canal auditivo, né? E ela tem uma lente e essa lente ela aumenta aí até 6 vezes mais. Então a gente consegue ver a membrana do tímpano, tá? O canal auditivo Curiosidade de externo. ver, gente. aquela Oi? cera. Eu sempre tive curiosidade de ver. Ah, eu já usei ele já. É legal. Será que vão deixar a gente usar? Só assim pra gente matar a curiosidade? Aí vai depender. Assim, eu não sou. Eu não dou estágio, né? Não faço supervisão de estágio. Não sei como é que é a escola, né? Mas não sei, né? De repente, Tomara que deixe. vocês tenham. É porque geralmente esse aparelho geralmente ele é utilizado por médico. Então, às vezes, por não ser algo que vocês façam ali, nessa avaliação, talvez vocês, né, não aprendam. Mas é importante vocês saberem, né, para que serve, né, o que é. Eu mesmo, eu tive a oportunidade de usar no meu estágio, né? Na minha vida profissional eu não precisei usar. Então, assim, mas se vocês tiverem a oportunidade de ver, seria interessante. Tá, mas vamos lá voltar falando dos equipamentos, né? A gente também tem o conjunto de nebulização. Isso aí vocês sabem o que é, né? Tá, aí deve saber. Oi. Né, gente? Aham. Conjunto de nebulização. Eu não coloquei imagem porque eu achei que vocês, né, já estavam mais, Sei qual né? que é. Minha filha já Então, usou. então, é muito importante também o eletrocardiógrafo. Eletrocardiógrafo, vocês sabem o que é? Que faz ali o eletrocardiograma. A gente já viu imagem. Então, vocês rodam muito eletro, tá? No estágio de vocês vão cansar de fazer isso. Ai, senhor. Aspirador. Vocês sabem o que é o aspirador portátil? Não, esse a gente ainda não. Bom, eu ainda não vi. Mas vocês sabem para que serve? Deixa eu pegar a imagem aqui. Pra aspirar, né? As Aspirar o secreções. quê? As secreções. Principalmente, né, as secreções.
Ai, gente, depois eu coloco a imagem aqui pra vocês, é porque minha internet tá muito ruim hoje, tá? A gente também precisa de maca, tá? Para transportar o paciente ali com o cilindro de oxigênio. Então, é muito importante que do lado da máquina tem um suporte ali para o oxigênio, tá? A gente precisa também pontos de oxigênio, ar comprimido, tá? E vácuo, que foi aquilo para vocês que eu mostrei, aquela régua de gases que eu mostrei para vocês que ficam em cima do leito. Deixa eu colocar aqui que eu peguei outra régua de gases aqui para vocês verem. Aí, ó, régua de gases, como é que é? Às vezes ou elas são direto na parede ou elas são acopladas, assim, depende do hospital, tá? Então, a gente tem um ponto de oxigênio, ar comprimido, tá? O vácuo, tá? E essa régua de gases, gente, é um em cada leito, tá? O certo é um em cada leito. É muito importante também que a gente tenha o cilindro de oxigênio, né, e o cilindro de ar comprimido, porque é o seguinte, lembra que eu falei para vocês em alguma aula aí que eu tenho um paciente home care, que na casa dele não tem gerador, no hospital geralmente tem, né? Geralmente não, no hospital tem. E ele não respira sozinho. Aí quando a energia acaba, é uma correria, né? Porque se ele ficar ali muito tempo sem o oxigênio, ele obviamente não vai aguentar. Então, é muito importante que a gente tenha ali o cilindro de oxigênio, porque aí, né, a gente transfere o paciente para a bala de oxigênio. E no hospital, por mais que tenha geradores, né, tem que ter ali também o cilindro de oxigênio, tá? A gente também precisa ter equipamento para ventilação pulmonar não invasiva, tá? Fototerapia, mas a fototerapia, no caso aí, é de uma UTI neo, tá? Porque a gente sabe que não é só UTI pediátrica, não é só UTI adulto, também a gente tem a UTI neo, tá? Então é importante também que tenha fototerapia. Vocês sabem o que é a fototerapia? Para que serve? Não. Vocês não sabem o que é fototerapia? Cadê o Júlio? O Júlio saiu da aula? Mas eu perguntar isso só não, ele tá aqui, mas eu acho que ele dormiu. Tô aqui. Por que você não tá interagindo hoje, Júlio? É que eu tô escutando você falar e eu tô vendo aqui que é um Puxa, assunto que eu tô só observando. O que você tá vendo aí? Não, você tá falando de focoterapia, tá falando das coisas aí que eu não sei, então eu tô escutando Ah, para me tá. aprender. Você não sabe o que é fototerapia, não? Não, não tenho a mínima Vocês ideia. nunca ouviram falar, gente? Fototerapia são luzes especiais ali colocadas no recém-nascido para tratar a icterícia neonatal. Saúde da criança. Vocês já tiveram saúde da criança? Não. não. Não? Entendi. Mas vocês vão aprender então lá. A gente também tem a incubadora, tá? No caso ali da UTI NEL. A gente também tem que ter a balança eletrônica. Esses, gente, são os principais materiais, tá? E a gente também tem o capnógrafo. Até eu tava esquecendo de falar ele. Vocês sabem o que é o capnógrafo? Não faço ideia. Foi. Sabe, Júlio? Não, o nome é tão E complicado. o capnógrafo, ele é bastante utilizado nas UTIs, tá? Ele é um aparelho que ele vai analisar ali e registrar a quantidade de dióxido de carbono, né, que o paciente está fazendo ali durante um ciclo respiratório. Então, ele vai analisar, né, a concentração do dióxido de carbono, tá? E vai registrar essa pressão parcial aí. Então tá, gente, eu já falei dos materiais aí, né? Tem uns nomes aí meio estranhos, mas não fiquem com medo, não precisem ficar com medo, né? Depois vocês dêem uma olhadinha lá no slide, tá? Ah, Não é é, nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Otávio, Mas dá pra. Depois vocês dêem uma lidinha que dá pra pegar legal. Vocês vão ficar feras nisso aí. Então vamos lá, gente. Agora eu vou falar sobre a estrutura humana, né? Eu vou falar aí
sobre os profissionais que atuam na UTI, tá? E os números os números dos profissionais que atuam na UTI é muito relativo, né? Eu não posso afirmar para vocês um quantitativo máximo, tá? E nem mínimo. Por quê, né? Porque o quantitativo de profissionais, ele é calculado, né, de acordo com a planta física da UTI, do número de leitos, né? É calculado de acordo com a população do hospital e o grau de dependência dos pacientes, tá? Às vezes a UTI está cheia, então precisa de mais profissionais. Às vezes a UTI, né, tá cheia, porém o grau de dependência dos pacientes não é tão grande em relação aos profissionais, né? Igual um paciente que toma banho sozinho e um paciente ali de banho no leito, né? O paciente que precisa ali do banho no leito, é lógico que requer mais profissionais. Se todos os pacientes ali da UTI, né, precisarem de banho no leito, né, geralmente precisa de mais profissionais. Porque para realizar o banho no leito, não sei se vocês já fizeram, já viram, tem que ser no mínimo 2 pessoas. Tá? Quando o paciente consegue tomar banho sozinho, ou quando é um idoso, você faz ele só o banho de aspersão, é só um profissional. Mas o banho no leito ali é no mínimo 2 profissionais, tá? Então, assim, isso vai depender, o número de profissionais ali na UTI vai depender muito da demanda, né? Da a quantidade de pacientes, né, que está ali ocupando o leito da UTI, né, o grau de dependência desses pacientes. Então, assim, é muito relativo. Não tem como eu falar para vocês, a UTI precisa de 8 técnicos de enfermagem. Não, vai depender muito, tá? Mas o que eu vou falar agora aqui para vocês vocês já vão conseguir ter uma certa noção, tá? Agora eu vou falar sobre a equipe básica, né? E o número de profissionais que deve ter ali durante um plantão, tá? Vou falar mais ou menos para vocês, mas como eu disse, eu não consigo ser muito precisa, tá? Vou começar a falar pelo médico, né? Ali, durante um plantão, a gente precisa do médico responsável, tá? Pela equipe médica. E é muito importante que esse médico coordenador, né? Esse médico responsável, seja especialista ali na terapia intensiva, tá? Ou na terapia intensiva ali pediátrica ou neonatal, depende de qual tipo de UTI ele trabalha, tá? A gente também tem o médico diarista, tá? É importante também, né? É desejável, né, que o médico ele também tenha a especialidade, né, em terapia intensiva, tá? E no caso desse médico aqui, gente, o médico diarista, ele tem que estar presente no hospital, né, de manhã e tarde, tá? E é um médico para cada 10 pacientes, tá? Ou seja, é 1 para 10. Se naquele dia, né, se naquele plantão a gente tiver 10 pacientes na UTI, a gente vai precisar só de um médico diarista. Mas se a gente tiver 15, quantos médicos diaristas a gente vai precisar naquele dia? De 2. De 2, tá? Então, a proporção aí, tá? É um médico para 10 pacientes. Isso no médico diarista, tá? É um médico que vai prestar ali a assistência. Mas o médico responsável, ele vai ficar ali mais pelaquela parte burocrática, tá? E além do médico diarista, a gente tem um médico plantonista. O médico plantonista é aquele que vai ficar no hospital durante todo o turno de trabalho daquele dia. Porque o médico plantonista, o médico diarista, geralmente ele vai ali no dia, né? Vamos supor que ele vai ali de segunda a sexta e fica de 7 às meio-dia. Aí depois entra outro, entendeu? E fica ali de meio-dia às 5 da tarde, né? Ou é um médico que entra 7 e sai 5 horas da tarde. Então, o médico diarista, ele não vai ficar ali o plantão todo. Agora, o médico plantonista, ele vai ficar ali, né, durante todo o plantão. Se for um plantão de 24 horas, ele vai ficar ali na UTI por 24 horas. E é um médico exclusivo, tá? Esse médico plantonista, ele tem que ser exclusivo da UTI. Não é você ficar chamando o médico lá do pronto-socorro para subir para UTI, não.
tá? E, gente, o médico plantonista é 1 para cada 10 pacientes. É a mesma coisa, né? Se a gente tiver 13 leitos ali, 13 pacientes, vai ser quantos médicos? 2. 2, né? Porque às vezes, gente, os pacientes tá tudo certo. Mas vamos supor né, que os pacientes decidem ali ter uma parada, né? Decidem ali ficar piores na mesma hora. E aí? Né? Então a gente não pode sobrecarregar a equipe. Tá? Tudo tem que ser bem calculado ali, como eu falei, em relação à população do hospital, estrutura física, dependência dos pacientes, tá? Igual eu falei, um paciente que consegue tomar banho sozinho, ele vai depender muito menos do profissional, né? E vai exigir muito menos tempo do que um que não do que um que toma banho no leito, não é? Verdade. Então, antes, né, da gente acionar ali a equipe, fazer ali a conta, né, de quantos profissionais vai ter ali naquela equipe, a gente precisa ver tudo isso, tá? Até então, para não sobrecarregar, principalmente, né, a gente da enfermagem, né? Mais especificamente os técnicos, né? Quantas vezes aí a gente já viu vários profissionais reclamando, né? Que ficou responsável, um técnico de enfermagem responsável por 10 pacientes. Imagina você dar banho no leito em 10 pacientes, gente. Usa mangueira. Não. Não, né? A gente não pode mudar, né? A gente não pode, o nosso serviço não pode deixar de ser qualidade por um erro, né? Então a gente sempre tem que ter noção ali, né? Do que é certo para a gente também poder cobrar, né? Eu tenho amigas, né? Mais velhas do que eu, que na verdade elas são auxiliares de enfermagem. Trabalhei com elas um banco de sangue, e ela estava falando que ela ficava responsável, só ela responsável por 10 pacientes. Então, assim, é errado isso, gente, né? Imagina ali o banho, né, no leito, não tem como dar um banho no leito sozinho, né? Eu sou enfermeira, mas eu já dei muito banho no leito, sabe? Eu sou de pegar junto com a minha equipe. Se precisar, a gente tá lá dando banho no leito. Não é essa que eu sou da parte administrativa e comando a equipe de enfermagem, não. Se precisar, a gente pega junto. Não tem como você dar banho no leito de um paciente sozinho, né? Se a equipe tiver escassa, né? E aí, como é que você faz? Né? Um paciente aí que ele tem uma traqueostomia, né? E tá ligado ali na traqueostomia dele o ventilador, né? A ventilação. Na hora de você trocar ali, né? A cordinha da tráqueo dele, porque a tráqueo não fica aqui sozinha, né? A tráqueo ela tem uma cordinha aqui que fixa a traqueostomia do paciente, né? Você consegue trocar isso sozinho? Não. Não. É difícil, Tem como. né? Teve uma situação, né, que eu precisei ajudar a minha técnica. Então, assim, tem que pegar junto, né? Se tiver faltando equipe, né, o outro acaba ficando sobrecarregado. E às vezes isso acaba refletindo o quê? No cuidado, né? Imagina você ali no paciente comatoso, num paciente crítico, que não respira sozinho, né? Você não envolve nem só a sua coluna, né? E o seu físico, você envolve a saúde do paciente, né? Então, no quantitativo de profissionais influencia sim. Por isso que isso deve ser muito bem pensado e calculado. Tá, gente? Então, eu parei no médico plantonista, né? Que eu falei, o que é o médico plantonista mesmo? É o que fica de plantão 24 horas. E quanto que é? Qual que é a proporção ali do número de pacientes para o médico? Qual a proporção do médico? 10. 1 para 10 cada 10 pacientes. pacientes. Isso aí. Tá, gente? Lembrando que nem sempre o plantão é de 24 horas, tá? Eu só tô dando exemplos. Existe plantão de 24, de 12, tá? É porque eu até hoje eu só trabalhei de plantão de 24 horas por 72, mas existem plantões de 12 horas também, tá? Só amolecinho, então. Oi?
Da senhora é molezinha, então. Molezinha nada. Você acha que 24... Vocês, quando forem trabalhar, vocês vão ver. O 24 horas por 72, ele engana. Porque seu primeiro dia de folga já é o primeiro dia que você sai do serviço. É a folga Entendeu? enganosa. É a folga enganosa. E no segundo dia da sua folga, você vai resolver se você tiver filho. Eu não tenho filho, né? Mas vamos supor que eu tenho que resolver, estudar, né? Igual eu dou aula, tenho meu compromisso com vocês, faço mais plantão, né? Eu só sou responsável por atendimento. Eu trabalho